Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu, mais uma vez, participo do Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e dessa vez para discutir um tema sobre o qual não há nenhuma controvérsia, um tema muito simples, muito direto, transparente, mas é para isso que servem os amigos. O Nelson me propôs esse tema, eu disse para ele que eu fiquei entusiasmado, que era isso que eu queria, mas, na verdade, eu estou aqui para sofrer com vocês. Evidentemente, isso é uma brincadeira, eu realmente adorei esse tema, me forçou a pensar, a ler um pouquinho. Eu quero dividir com vocês algumas coisas. Isso foi uma oportunidade para mim encontrar algumas respostas. Eu espero que, não que vocês aceitem essas respostas, mas pelo menos pensem nas possibilidades dessas respostas. São ideias transformadoras, eu diria até revolucionárias, talvez para o direito do trabalho. Para onde eu aponto? Aqui. Acho que eu preciso da ajuda dos universitários. La tecnología. Você vê que a coisa é tão complicada que já La tecnología. travou o PowerPoint aqui. Um momento. Eu vou começar a falar porque o tempo é escasso. Eu quero inicialmente trazer a contribuição de um economista muito importante, aliás, dois economistas muito importantes. Um deles é o Commons e o outro é o Coase. Eu acho que eles dão para nós um pano de fundo muito interessante para compreender, do ponto de vista da microeconomia, o que está acontecendo hoje com o trabalho no mundo. O primeiro deles, Commons, é um líder, um fundador da Escola de Economia Institucional americana. Ele foi professor na Universidade de Wisconsin, que é onde eu fiz o meu doutoramento, e ele foi o líder do primeiro grupo de economistas institucionais que foram muito importantes. O Commons já está funcionando, então. O Commons ele fez um estudo no começo do século passado sobre os sapateiros na Filadélfia. E ele mostrou a transformação provocada pela chegada do trem, da linha férrea. Vocês imaginam, num país com aquela vastidão de espaço, os sapateiros tinham um mercado cativo em cada cidade onde eles moravam. Quando chega o trem, o sapateiro começa a enfrentar a concorrência de um outro sapateiro que está a 300, a 500 quilômetros. E essa concorrência afetou profundamente os preços dos sapatos, a renda dos sapateiros. E o Commons, como um institucionalista, ele sugere, a partir desse estudo, que não que se suprima o mercado, mas que se restrinja a possibilidade de haver competição
no mercado de trabalho. Quer dizer, a competição tem que ter alguns limites. E essa é a recomendação geral, limitar a competição no mercado de trabalho. E como fazer isso? Os institucionalistas americanos achavam que o melhor caminho seria fortalecer o sindicato e fortalecer a negociação coletiva. Eu não vou entrar em detalhes, porque essa escolha é muito típica dos americanos. Mas o fato é que eles tiveram uma importância muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o estado de Wisconsin foi o primeiro a ter seguro-desemprego. E na grande recessão dos anos 30, eles tiveram um papel muito importante na formulação do New Deal. A gente acha que o New Deal é basicamente uma política de promover o gasto do Estado, porque para sair da recessão, o Estado tem que gastar, tem que aumentar seus gastos, e isso ativa a economia, ou como dizem os economistas, aumenta a demanda agregada, e aí a economia começa a andar. Vejo que essas coisas são tremendamente atuais. Nós estamos passando no Brasil um problema que decorre do exagero do uso desse tipo de política nos anos recentes. Agora, o que ele tem a ver com o New Deal? É que eles viam na possibilidade de fortalecimento da negociação coletiva um espaço para o crescimento. Tá, ok, obrigado. O fortalecimento dos sindicatos provocaria um aumento nos salários, e isso aumentaria o consumo dos trabalhadores e reforçaria a política de aumento do gasto do governo. A demanda agregada subiria mais e o país sairia mais rápido da recessão. Eles lideraram toda a reforma sindical que os Estados Unidos fizeram nos anos 30, não vou entrar em detalhe. A maioria dos países adota um caminho um pouco diferente, que é enfatizar a legislação e não tanto a negociação. Mas o fato é que todos os países usam uma mistura de legislação e de negociação coletiva como mecanismos de regulamentação do mercado de trabalho. Então, a mensagem desses economistas é restringir a competição no mercado de trabalho. A inovação tecnológica aumenta as fronteiras do mercado, e isso degrada a remuneração e as condições de trabalho dos trabalhadores. O segundo economista que eu gostaria de mencionar é o Ronald Coase. Esse é um prêmio Nobel. Ele escreveu um artigo de 17 páginas, que, por causa desse artigo escrito em 1937, ele ganhou um prêmio Nobel em 91. Ele faleceu poucos anos atrás, com uma idade perto dos 100 anos. E ele era economista, mas fez a carreira dele na Universidade de Chicago, na Escola de Direito. Então, é um economista institucionalista muito ligado à ideia de regulamentação do mercado de trabalho. E ele tinha uma pergunta: o que é uma empresa? Ou, como os economistas dizem, o que é uma firma? E ele verificou, ele propôs a ideia de que existem custos nas transações econômicas. A transação econômica não custa só o preço, ela custa um esforço para ser feita, os custos de transação. No caso da empresa, o custo de transação pode ser entendido como o custo de coordenar a produção. A empresa não pode sair na rua todo dia e contratar um trabalhador, um fornecedor, juntar e produzir. Ela tem que ter contratos, ela tem que ter hierarquias, ela tem que ter relações permanentes, e isso significa que ela tem custos para coordenar tudo isso. Mas incorrer nesses custos é mais eficiente do que ir para o mercado todo dia. Vejam, um economista dizendo que o mercado é bom, mas que ele não é totalmente eficiente, ele não resolve tudo. Você precisa ter alguns mecanismos para poder usufruir do mercado e reduzir um pouco os graus de liberdade. Isso é bom. Então, a mensagem dele é que, mesmo que a empresa seja uma organização hierarquizada, burocratizada, ela ainda assim é uma solução melhor do que ir para o mercado todo dia. E a grande pergunta dele era entender
por que o surgimento, naquela época, do grande conglomerado, da grande corporação, e quais os limites dessa corporação. Então, o que ele via é que as empresas, para ganhar eficiência na coordenação, traziam tudo para dentro. E aí elas cresciam. Qual o limite? O limite é que ela vai trazendo para dentro até que a próxima atividade que ela trouxer para dentro vai aumentar o custo de coordenação dela num nível maior do que o custo que ela teria de contratar fora. Então, a própria análise de custo e benefício da internalização dá os limites do tamanho da corporação. Então, para o Coase, a negociação coletiva, e para o Commons, o direito coletivo e a empresa verticalizada é uma decorrência. E daí decorre a ênfase no vínculo contínuo. Então, o direito do trabalho sempre se debruçou com essa realidade do final do século XIX, começo do século XX. Para se proteger o trabalhador, você tem que olhar para o vínculo contínuo. As mudanças começam no fim do século passado. Que mudanças foram essas? Primeiro, na gestão. As empresas descobriram a reengenharia, descobriram a produção enxuta, a lean production, o toyotismo. E depois, elas, com a inovação tecnológica, elas aprenderam que não era mais necessário internalizar, que elas podiam coordenar a custos baixos horizontalmente. E aí surge a cadeia produtiva, e isso acontece concomitantemente com a globalização. Então, o modelo vencedor do século atual não é mais a empresa vertical e hierarquizada, é a empresa horizontal, com muita transferência de atividade e terceirização. É a globalização. Quer dizer, não é nenhuma maquinação de empresários, não é a evolução da tecnologia que induziu um novo modelo de produção. E, com isso, surgem novos tipos de relação de trabalho, substituindo aquele emprego que deu origem e base ao direito do trabalho. Naturalmente, isso é um desafio para sindicatos, para o direito do trabalho, para o governo, para todos nós. Quais foram as primeiras respostas a isso? Códigos de conduta das grandes empresas, cláusulas trabalhistas nos blocos regionais, a OIT, várias respostas, cláusula social, trabalho decente. Os sindicatos tentam coordenar sua relação com as multinacionais, e surge o acordo marco. O direito do trabalho, por seu lado, tenta alargar o conceito de vínculo, de subordinação, para estender a regulamentação para essas formas novas que estão surgindo. A verdade é que nada disso está funcionando. As novas formas estão aí e estão aguardando um novo olhar para a proteção dos trabalhadores. A tecnologia continua a provocar efeitos avassaladores, né? É o que hoje se chama trabalho 4.0, que é um conceito paralelo à indústria 4.0. Agora, além da tecnologia provocar tudo isso, quer dizer, a empresa 4.0, a onda mais ameaçadora que a tecnologia está trazendo não é tanto da inteligência artificial, dessa grande inovação na tecnologia, na internet, mas é o trabalho operado à distância. Já existe hoje cirurgias feitas à distância. Isso não deve nos preocupar muito, porque, afinal, não existem tantos cirurgiões no mundo. Mas a ameaça é que essa nova configuração do trabalho à distância está chegando, ou vai chegar brevemente, ao trabalho manual, ao trabalho não qualificado. Então, nós estamos muito próximos de ter robôs que arrumam camas de hotel operados por trabalhadores do terceiro mundo.
Quer dizer, alguém aqui na periferia de São Paulo vai arrumar a cama de um hotel em Manhattan. Isso não está muito longe. Portanto, nós estamos de volta com o problema que Commons apontou. A inovação tecnológica, a comunicação, o transporte, a logística, tudo isso está aumentando avassaladoramente a competição no mercado de trabalho. Então, aquela ameaça que os sapateiros da Pensilvânia tiveram 200 anos atrás, 150 anos atrás, hoje é alguma coisa que está atingindo todo o mundo do trabalho em escala global. Há um debate, já foi mencionado, o trabalho vai desaparecer, vai diminuir ou vai crescer. A gente já viu ondas de inovação tecnológica com os tecelões, com os tipógrafos, e a conta líquida disso é que, de fato, há destruição de trabalho, mas há a criação de novos trabalhos. Ou, para ficar no mundo antigo, há destruição de emprego e criação de novos empregos. Quando uma máquina chega, ela desloca os trabalhadores que antes faziam aquilo sem a máquina. Mas ela traz novas oportunidades de trabalho para quem faz a máquina, para quem opera a máquina, para quem dá manutenção da máquina. E isso amplia os horizontes daquela atividade, então cria mais empregos. Então, no líquido, a tecnologia não tem destruído mais do que ela tem criado. E muita gente acredita que não vai ser diferente agora. A coisa diferente que nós temos, e esse é o desafio, é que talvez não se trate do fim do trabalho, mas fim do emprego. E esse é o grande desafio do direito do trabalho, e de todos nós. Quais são essas novas formas de trabalho? Bom, a gente sabe que o trabalho terceirizado, o trabalho o contrato por tempo determinado, enfim, essas formas foram as primeiras a crescerem. Mas há um trabalho da Aero Foundation muito interessante que relaciona essas mais outras formas de trabalho recentes. Acabou ficando muito pequena essa linha, mas um deles é o compartilhamento do trabalho. Quer dizer, o mesmo trabalhador é contratado por diversas empresas. A outra é o compartilhamento do trabalhador. E agora o compartilhamento do trabalho. A empresa ela troca o empregado que estava em jornada integral por 2 ou 3 empregados em jornadas parciais. Com isso, ela adquire mais flexibilidade no uso do trabalho. O gestor interino. Trabalhadores de alta qualificação são contratados por um prazo pequeno para ajudar na gestão, para resolver um problema, para implantar um novo produto, enfim. 30 minutos? Opa! E eu vou tentar ser mais rápido. E o trabalhador casual, quer dizer, a empresa pode dispor do trabalhador e não precisa usá-lo o tempo todo, mas pode usá-lo à medida que ela precise. Isso está acontecendo, são formas de contratação na Europa. O trabalho móvel, realizado à distância, com base em tecnologia. Quer dizer, o trabalhador está do outro lado do mundo fazendo alguma coisa para uma empresa que está aqui. O trabalho de portfólio, quer dizer, o mesmo trabalhador tem um portfólio de contratantes. O trabalho em multidão, crowdworking, quer dizer, o trabalhador faz parte de uma nuvem de trabalhadores e a empresa contrata esses trabalhadores e divide uma atividade em pequenos pedaços. E o trabalho colaborativo, quer dizer, autônomos, pequenos empresários se juntam para trabalhar junto, para trocar informações, para ganhar escala,
porque eles todos individualmente são muito pequenos. Esses são os 8 tipos que emergiram mais recentemente, isso na União Europeia, e isso está chegando a todos os países no mundo. Qual o direito de trabalho que vai emergir disso? Eu tive a oportunidade de ler esse autor, Mark DeVos, e ele tem propostas muito interessantes e muito provocativas. Eu vou resumi-las aqui. Primeiro, ele identifica 3 megatendências. Eu sinto muito, eu vou estourar esse tempo. Não muito, mas eu vou estourar. 3 megatendências. Uma que ele chama de talentos acinzentados, gris, e esverdeados. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui, ó. Eu deveria estar em casa de pijama. Estou aqui. Sou professor aposentado, estou na USP, estou batalhando. Quer dizer, essa é uma característica, o envelhecimento da população trabalhadora. E, ao mesmo tempo, um rejuvenescimento. Esse rejuvenescimento vem da migração, da multiplicação de identidades. Você tem grupos com identidades diferentes, da diversidade em todas as dimensões, da mudança de valores, né? Os millennials, a geração Z. Então, isso tudo está acontecendo na força de trabalho conjuntamente. Então, a força de trabalho já não é mais a mesma de quando o direito do trabalho surgiu. As necessidades são diferentes. Os interesses são diferentes. Profundas transformações econômicas, né? Não vou me estender. Globalização, hiperglobalização, já se fala hoje. Mercados mundiais, as empresas estão mudando, o RH está se desenvolvendo, está se transformando com as novas tecnologias, os dados, não é? E a tecnologia, tudo isso aí, não é? Que já foi mencionado. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, essas são as 3 megatendências. Como é que o direito do trabalho tem que olhar para isso? Não é? Até agora, ele foi... eu talvez esteja exagerando, mas ele está tentando preservar o que ele fez. Talvez o melhor caminho seja se adaptar a essas novas tendências. E o Mark DeVos tem essa ideia. Primeiro, o que nós precisamos de novos tipos de legislação. Uma que ele chama de legislação de ativação. E aí é focalizar não na proteção do vínculo, mas focalizar na transição. Assim como o trabalhador tinha direito a ter o vínculo protegido, hoje ele precisa ter o direito de proteção de poder transitar. E poder transitar em condições transitáveis, com um treinamento, com muito apoio de seguro-desemprego. Uma tentativa nessa direção, que está meio travada, é o flexicurity. Não é? Nós vamos ter que avançar nessa. Isso é ativação. Agora, a resistência tem produzido efeitos ruins, porque ela tem resistido à transição. A resistência tem produzido um uso maior de trabalho temporário, principalmente para os jovens. Quer dizer, os jovens deveriam estar sendo protegidos para transitar, e eles estão condenados a não transitar, a ficar como temporários. Outro problema que a legislação e o direito do trabalho têm percorrido, transformar a proteção em indenização. E o que nós precisamos para ativar é substituir a restrição e a proibição na demissão pelo direito à transição, uma transição protegida. Outra, legislação de carreiras. Essa multiplicidade de contratos, ela precisa ser aceita no direito do trabalho de forma a permitir que os trabalhadores transitem entre cada uma dessas formas de contratação e acumulem direitos nessa transição. Vou dar um exemplo. O sistema, isso já foi dito na mesa anterior, os sistemas de aposentadoria
precisam ser unificados. E o direito que eu acumulei, a minha aposentadoria, num tipo de contrato, tem que ter mobilidade para ser levado para outro tipo de contrato e voltar para ele, e no fim da minha carreira eu tenho preservado e acumulado meus direitos. Eu quero dizer que eu tenho trabalhado em proposta na FIP de reforma da Previdência, e uma dessas coisas, antes de eu ler isso, já há 10 anos a gente está propondo, que o fundo de garantia seja transformado em um recurso para adquirir planos de aposentadoria capitalizados, com portabilidade. Para onde eu for, eu levo a minha conta e vou comprando o plano de aposentadoria até o final, inclusive os funcionários públicos. Essa é uma das propostas que está aqui nesse formato de legislação de carreiras, né? Quer dizer, facilitar, abrigar, permitir, preservar o trânsito nas carreiras. Hoje, o direito do trabalho está aprofundando a segmentação, e o que nós precisamos, e isso é muito ruim, porque o que ele está acabando fazendo é que a gente tem o pessoal que está fazendo belas carreiras aqui em cima e o pessoal estagnado aqui embaixo. Com essa visão de proteger a carreira, nós podemos proteger esse pessoal da base da pirâmide. Rapidamente, legislação da qualidade do trabalho. Essa é a grande preocupação do trabalho de direito historicamente. O que é qualidade do trabalho? Não só remuneração mínima, mas condições de trabalho, jornadas. Isso tem que ser preservado e unificado em todas essas possibilidades de contratação. Legislação do talento. Esse tem que ser o coração do novo direito do trabalho. As pessoas têm que ser encorajadas, protegidas e promovidas nos seus talentos. A aquisição de talento tem que ser permanente, ao longo da vida. E o direito do trabalho precisa garantir isso. E o direito da ativação. Eu tenho que ter o direito de ativar. A Bélgica acabou de mudar o seguro-desemprego dela, de forma que, nos 6 primeiros meses, os trabalhadores têm um benefício maior. E, se ficarem mais de 6 meses desempregados, o valor do benefício vai diminuindo. Essa é uma maneira de induzir o trabalhador a se reciclar e arrumar um emprego logo, porque o seguro-desemprego não vai durar para sempre no mesmo valor. Ativação. Esse é um direito do trabalhador. Quem viver, verá. Eu espero não ter... Não, espera um pouquinho. Tem um recado importante. Eu espero não ter escandalizado muitos vocês, mas esse texto me provocou profundas reflexões. Eu quero fazer um merchandising. Por favor, visitem esse site. Nós temos agora acompanhado 40 resultados da negociação coletiva. Contribuições sindicais, benefícios de alimentação, planos de saúde. Vale a pena visitar, minha recomendação. Muito obrigado.